Boa noite a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira e essa é a disciplina de Altimetria Topográfica do quinto período de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, na nossa disciplina a gente já teve alguns conceitos aí, nossa última aula a gente trabalhou um pouquinho sobre a questão do desnível, né, e do nivelamento, e hoje nós vamos ver algumas aplicações deste nivelamento, tá? Para começar a nossa aula, uma das questões que a gente mais utiliza aí dentro de topografia é o que a gente chama de gradeamento do terreno. Tá? Esse gradeamento do terreno também a gente pode encontrar em alguns lugares aí como dividir em grades. Tá? Esse gradeamento que a gente fala aqui não é aquele gradeamento de agricultura, né, de gradear o solo. Esse gradeamento que a gente fala aqui é mais de grades. Tá? Então, é dividir o terreno em grades. Então, a gente vai dividir um terreno. Normalmente se faz isso em quadriculados e aí a gente encontra as cotas, não só as cotas, a gente pode trabalhar apenas com desnível também, mas a gente encontra as cotas e através das cotas a gente pode encontrar o desnível, pode usar trabalhar esse terreno, né, que é o nosso próximo conteúdo aí, que a gente vai ver, que é a questão do volume de movimentação de terra, então retirada de terra de algum lugar ou levar terra até algum lugar para que a gente possa executar as nossas obras, tá? Então, basicamente, ele é um processo de quadricular terrenos em cotas, tá? Nem sempre vai ser quadriculado, ele também pode ser triangular, tá? Em alguns casos, tá? E ele também pode ter formas aleatórias aí, tá? Mais aleatório. Normalmente, o que a gente utiliza é o quadriculado, mas vocês vão entender e vão ver que ele pode ser, vai mudando, né, de acordo com as características, principalmente do nosso terreno. Tá? Então, esse processo ele é muito importante, por exemplo, quando a gente vai construir um determinado edifício, então a gente quer nivelar um terreno, colocar em uma cota pré-estipulada. Então, esse é o primeiro passo para a gente fazer esses processos aí que a gente tem, tá? Bom, mas como é que funciona? Então, basicamente seria isso. A gente tem um terreno aqui, tá? Esse terreno já está dividido, né, aqui já para mostrar para vocês, e a gente define uma distância padrão entre os pontos que a gente quer locar, e aí a gente vai determinando através da diferença de nível entre um ponto referencial, tá? Então aqui a gente volta a falar naquela situação que eu falei para vocês na aula passada aí de nivelamento, né? A gente tem que ter um referencial de nível, tá? Sempre a gente vai aplicar um referencial de nível, mas esse referencial de nível não precisa necessariamente ser um ponto, mas vamos dizer assim uma cota conhecida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero construir uma casa e eu gostaria que essa casa ela estivesse 1 metro elevada do meu terreno. Então eu posso definir o nível da rua como sendo um referencial de nível zero. E a partir deste zero eu vou aplicando uma altura de 1 metro. Tá? Então não necessariamente eu preciso trabalhar com as cotas. Tá? Essas cotas aqui eu vou trabalhar quando eu estiver falando em grandes extensões, grandes dimensões, quando eu estiver falando em processos aí de levantamento de cotas ou de gradeamento de grandes áreas, ou quando eu estiver falando em obras muito complexas no sentido de serem compridas, não necessariamente grandes, mas compridas. Por exemplo, uma rodovia. Tá? Então aí eu trabalho sim com cotas, porque aí eu tenho a questão da estrada, né, do percurso por onde vai passar. Então é mais fácil eu trabalhar com cotas do que ser simplista e trabalhar com essa diferença de 1 metro. Então rodovias, ferrovias, tá? Então aí eu trabalho mais a questão das cotas. Mas quando é um terreno menor, mais simples, até mesmo quando a gente for trabalhar com construções aí, escavações, né, de viveiros, né, viveiros escavados, a gente pode trabalhar só com essa diferença de nível. Não necessariamente eu preciso trabalhar com as cotas, tá? Eu tenho que ter atenção só quando eu for fazer as obras relacionadas aos canais de abastecimento e escoamento. Aí vale a pena eu trabalhar com as cotas, porque aí fica mais simples a visualização de onde um ponto, de onde está começando, por exemplo, um canal de abastecimento e qual o nível onde o canal de escoamento vai estar passando. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também. Mas enfim, o processo de gradeamento ele seria isso daqui, ó, tá? Através de movimentação de teodolito ou de nível ótico ou de estação total, a gente determina cotas de pontos. Tá? Esse valor aqui, 235, está se referindo a esse ponto aqui. Tá?
aqui 2, 3, 4 aqui, 2, 3, 1, 5 aqui, 2, 3, 1 aqui. Tá? Então aqui a gente adotou uma distância padrão de 30 metros, né, nesse exemplo aqui, então são 30 metros entre cada piquete, né, em cada ponto, e aí a gente tem essas cotas aqui que foram definidas. Tá? Então isso aqui serve, é a base para que a gente possa, posteriormente, criar as nossas curvas de nível do terreno, que a gente vai trabalhar também, e depois a gente possa, através das curvas de nível, entender como o terreno está e como nós podemos movimentar esse terreno. Tá? Esse valor de 30 metros ele foi um valor arbitrário aqui para este caso. Como é que a gente define qual é esse valor aqui? Se ele vai ser 30, se ele vai ser 20, 25, 50, 100, se ele vai ser 5, 10 metros. Tá? Isso aqui vai depender do terreno. Tá? Do terreno. Então, de acordo com o terreno, com a quantidade de depressões ou elevações do terreno, quanto maior for, vamos dizer assim, quanto maior for o nível de desarranjo, né? Vamos colocar assim, tá? Talvez não seja bem essa palavra, desarranjo do terreno, menor tem que ser essa distância. Por quê? A finalidade desse levantamento é determinar as características mais próximas da realidade do terreno. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um buraco aqui muito assim, para vocês entenderem o que esse gradeamento está dizendo. Ele está dizendo que aqui eu tenho uma altura de 234, uma cota 234, e aqui eu tenho uma cota de 235. Então, ele está dizendo para a gente, se você for só ler aqui, é simples, ele está dizendo que aqui ele subiu 1 metro desse ponto para esse metro, para esse aqui. Ele teve uma elevação de 1 metro. Tá? Então, se eu tiver um buraco aqui no meio, nesse meu levantamento, ele já vai ficar de fora. Então, por isso que é sempre importante, antes de fazer um levantamento, a gente fazer uma observação. E aí entra a questão bastante importante, né, dentro de todas as nossas atividades, que é o planejamento. Tá? Então, o planejar a atividade é muito importante. Tá? Hoje em dia, a gente tem instrumentos aí que fazem esses levantamentos destes pontos aqui de maneira mais rápida. Tá? Então, você tem aí sistema de sensoriamento remoto, né, que você consegue determinar essas elevações de forma mais rápida. Mas mesmo assim você precisa ir ao local. Se você for optar, eu também vou mostrar para vocês mais para frente como dá para fazer isso, a gente pode pegar as imagens de satélite aí do Google Earth ou outro satélite que a gente queira, aí, outra fonte de dados, e tirar uma imagem, e a partir dessa imagem a gente consegue determinar o terreno. Porém, tem que prestar atenção que talvez essas imagens não são atualizadas diariamente, né? Então, às vezes você vai fazer um levantamento e você vai utilizar as imagens sem ir ao local, e aí você está usando imagem lá de 2012, e aí o proprietário de uma área, por exemplo, já fez algum outro processo lá, desmatou ou retirou terra de lá, ou fez alguma outra modificação no terreno e você não vai ter esses dados. Então, sempre, mesmo que for utilizar as informações via satélite, é importante fazer uma visita ao local que a gente vai trabalhar, tá? Aqui ela está a modo mais simplório, né? O que a gente utilizaria em um terreno de uma cidade, aí, por exemplo, aqui seriam 30 metros, mais 30, mais 30. Então, um terreno de 90 por 90 metros, tá? Então, aqui é um terreno um pouco menor. Mas ele serve de base para quando a gente for trabalhar com os viveiros escavados. Aí a gente tem aqui essas determinações de cotas e elas são importantes do ponto de vista do planejamento, porque eu posso pensar em maneiras de aproveitar o meu terreno. Aqui eu tenho 3 metros de desnível de um ponto para outro. Tá? Então, se eu for utilizar esse lado aqui, eu vou ter que levantar 3 metros de terra aqui. Tá? Ou 1,5 m tirando daqui, por exemplo, tirar 1,5 m de terra daqui, distribuindo até ficar aqui na mesma cota. Então, se aqui é 235 e eu preciso que o meu viveiro tenha 1,5 m, eu vou ir tirando terra daqui, desse ponto, né? E vou partindo até que ele fique no mesmo nível. Se eu tenho 235 menos 1,5, seria 233,5. Então eu vou tirando terra daqui, colocando aqui, colocando aqui, colocando aqui, para que eu possa ficar com uma linha aqui de 233,5. Tá? Então é mais ou menos esse o princípio de funcionamento. Nós vamos ver isso um pouquinho melhor quando a gente for trabalhar com os volumes. Tá? Agora, de maneira geral, a gente tem que entender que esse gradeamento, o que é. Então a gente divide em pontos, tá? E a partir destes pontos, a gente vai determinando quais são as cotas nesse ponto, através daqueles cálculos que a gente já fez na aula passada lá, mostrei para vocês lá, pelo cálculo de desnível, determinando quais são as cotas de cada ponto. Tá?
Bom, como é que a gente tem aqui uma sequência que a gente vai seguir para realizar esses cálculos aqui, tá? Como é que eu vou seguir isso daqui, tá? Como é que ele é realizado, tá? Então aqui alguns dados e depois eu vou mostrar para vocês aí, mais ou menos tentar mostrar aí como é que ele é feito na prática através de desenhos aqui, tá? Bom, através de alinhamentos e leituras, né, de régua para determinar o desnível. Então, a partir daí, a gente consegue consegue iniciar o nosso processo. Então, a gente tem que alinhar a um ponto conhecido, que é o nosso referencial de nível. Tá? Como eu falei para vocês, esse referencial de nível ele pode ser uma cota pré-existente, uma cota que já existe no local, né? Então, se você já conhece algum ponto, uma cota já existente, né? Existente. Pode ser também um nível arbitrário, né? Como você quer determinar aí, como eu falei aí, quer fazer uma casa a 1 metro acima do nível da rua, né? Então, pode ser um valor também que você quer determinar, tá? Arbitrário, um valor arbitrário escolhido por vocês. Com a exceção de levantamentos em que se pede quais são os pontos, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com demarcação de áreas, aí você tem que trabalhar com as cotas do local. Aí você não pode fazer essa brincadeira aqui de utilizar um valor arbitrário, tá? Para facilitar os cálculos e também o entendimento sobre o que a gente vai fazer aí, tá? Mas quando não for, você pode utilizar isso daqui, tá? Esse referencial de nível também ele deve servir para você fazer o alinhamento inicial, tá? O alinhamento em 90 graus. Então, você tem que fazer o alinhamento do quadriculado, tá? Então, alinhar o equipamento em 90 graus, tá? Sempre deixar aí esse nosso equipamento alinhado em 90 graus para que a gente não perca, né, esse alinhamento, consiga fazer os valores retos, tá? Determinação do terreno. Quando a gente está trabalhando com terrenos menores, essa curvatura, esse erro, né, desse alinhamento, ele acaba ficando mais evidente. Por exemplo, um terreno residencial, ele acaba ficando bastante evidente aí, você pode ter problemas, né? Por exemplo, fazer o levantamento sem o alinhamento correto e depois um terreno ficar com mais área do que outro, por exemplo, né? Acabar virando um trapézio em vez de um retângulo. Então, pode acontecer também, tá? Definir essa distância padrão que você vai utilizar, tá? Essa distância padrão, conceitualmente, ela serve para você conseguir realizar os cálculos de forma mais simples, tá? Mas se você não conseguir fazer, também dá, só que vai te atrapalhar um pouco na questão da realização para definir assim, na realização, né, desses cálculos depois, tá? Porque você tem que ficar mudando toda hora esses valores, tá? Tem que prestar um pouco mais atenção, tá? Então essa distância padrão que você vai utilizar, ela vai depender do terreno, certo? Então quanto mais desarranjado, vou usar a mesma palavra aqui, desarranjado estiver o terreno, né? Quanto mais desarranjado, tem que ser menor a distância horizontal, tá? A distância desses pontos horizontais aí tem que ser menor para a gente poder trabalhar, tá? Então, terrenos muito acidentados, a gente tem que trabalhar com distâncias menores a fim de trazer o mais próximo da realidade para dentro do nosso para dentro do conceito que a gente vai trabalhar, tá? Para o que a gente pretende fazer, o levantamento que nós estamos fazendo, tá? E aí, a partir daí, a gente vai realizando visadas de ré e vante, tá? Lembrar que sempre que eu mudo o equipamento, sempre que mudar o equipamento, eu também mudo as minhas referências, tá? Muda a referência, tá? Lembrar disso aí, muda as referências, tá? Pode ser o mesmo ponto, não tem problema, tá? Mas cada vez que você muda o equipamento de lugar, você tem uma mudança dessas referências, tá? Então lembra lá que a gente tinha um ponto de desnível. Por exemplo, esses terrenos aqui, as nossas réguas que a gente trabalha aí, tá? As réguas de altimétricas aí, elas têm entre 3 e 4 metros, tá? Então aqui nós estamos falando assim de levantamentos que dificilmente vai ter na cidade, assim, a não ser com raras exceções aí, né? Terrenos bem íngremes, a gente não vai ter levantamentos que você vai criar um desnível maior do que isso aqui, 3 a 4 metros do início ao fim do terreno, tá? Então normalmente você posiciona o equipamento em uma linha, tá? E a partir dessa linha você consegue fazer todas as visadas de vante, uma de ré na sua referência,
lembrando que essa de Ré ela não precisa necessariamente estar alinhada, tá? Ela não precisa estar alinhada, porque aqui a gente está falando, já vou explicar melhor isso para vocês, mas ela não precisa estar alinhada porque ela pode estar, você pode realizar, por exemplo, ela está levando em consideração apenas o desnível dos dois pontos, tá? Então não precisa necessariamente estar alinhada uma com a outra, tá? Vou dar uns exemplos aqui a pouquinho para vocês, tá? Manter esse alinhamento é importante, tá? Tentar manter esse alinhamento de 90 graus, tá? Que a gente falou aí, né? No terreno, quando a gente está falando em quadriculado, né? Então, manter o alinhamento que a gente tem aí de 90 graus, né? Pode utilizar a questão do esquadro, né? Que a gente tem 3, 4 e 5 metros para determinar esse alinhamento sempre, mas tentar sempre manter, né? Então, evitar o desvio, tá? Do equipamento. Por isso que quanto menos a gente movimentar o equipamento, maior a possibilidade da gente, menor, quer dizer, a possibilidade da gente incorrer em erros, tá? Anotar os dados, né, e realizar os cálculos a posteriori aí, tá? A gente falando aqui de utilização, mesmo de, tá falando assim, utilização de nível óptico, né? Nível óptico ou do teodolito, a gente tem que fazer esses cálculos depois, tá? A estação total, ela já pode retornar alguns valores dependendo de como você calibrar ela, tá? Então, dependendo de como você pegou como você preparou a sua estação, o seu equipamento, ela já vai te dar essas cotas aqui de referencial direto, tá? Direto. Então, dependendo de como você, vamos dizer assim, como você programa, né, a sua estação total, ela te dá esses dados diretos. Então, o teodolito e o nível óptico não, tá? Mas a gente pode desenvolver alguns softwares aí que podem ser utilizados nessa situação aí, tá? A gente também pode usar uma tabelinha simples do Excel aí que também resolve bem esse processo aí, tá? Bom, mas eu expliquei para vocês algumas coisas aqui, mas como é que é feito isso na prática, tá? Então, na prática, a gente teria, por exemplo, aqui esse terreno, né? Tá aqui, eu já deixei pré-definido aqui para não ter muito trabalho aqui, tá? E a gente tem a nossa planilha que vai ser utilizada aqui, tá? Então, a gente vai preenchendo a planilha de acordo com o que a gente vai montando, tá? Aqui existem duas situações. Eu posso colocar o meu teodolito, por exemplo. Vamos imaginar que eu estou iniciando aqui, tá? Então, eu tenho um referencial de nível aqui, que está situado em qualquer ponto aqui que for, né? Tá? E eu posso posicionar o meu teodolito fora desse alinhamento ou sobre o primeiro ponto aqui de alinhamento, tá? Se eu posiciono ele fora do alinhamento, é mais fácil de eu conseguir determinar todos esses pontos aqui, porque eu não preciso pegar aqui, por exemplo, a altura do equipamento, tá? Então, o meu referencial de nível pode estar em qualquer ponto aqui, se for um referencial básico aí, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui meu referencial de nível está nesse ponto aqui, tá? Aqui meu referencial de nível tá aqui. Então, eu posiciono meu equipamento fora. E como é que eu faço essa marcação dessa distância padrão aqui? Essa daqui, quando eu for trabalhar com nível óptico ou teodolito, você vai ter que ir se movimentando, né? Então, o cara da baliza vai para frente, vai para trás, até você encontrar aqui, através da diferença dos dois fios estadimétricos, você vai encontrar qual que é o valor que você precisa aqui, e aí você vai definindo isso aqui. Quando não for muita área, você pode determinar o alinhamento e fazer essa medição aqui com a trena pré-estabelecida e depois você só realinhando com o teodolito se for necessário, tá? Posiciona aqui o equipamento, tá aqui. Então eu faço uma visada de ré para o meu referencial de nível, tá? Então vou fazer uma visada de ré para o meu referencial de nível aqui. E aí a partir dela eu vou fazendo todas essas visadas que eu tenho aqui, tá? Então aqui, ó, eu vou ter o meu ponto 1, que vai ser o meu referencial de nível. Tá? Então eu vou colocar aqui RN, vou colocar referencial de nível. Então aqui vamos dizer que eu tenho uma cota de diferença. Vou fazer aquele exemplo que eu falei para vocês do terreno, né? Então aqui minha cota de diferença é 0. Então eu dei uma visada de ré e encontrei 1 metro, tá? 1 metro. Aqui nesse caso eu não tenho visada de vante, tá? Então eu movimentei aqui para o meu ponto 1, tá? Ponto 1. Aí eu posso definir se eu vou fazer aqui um A, um B, um C, um D, um E, né? Dependendo do que eu quiser colocar aqui, eu posso fazer assim para ter um entendimento, tá? Um A, um B, né? E aí eu vou descendo 2, 3, 4, ou posso fazer invertido aqui também, tanto faz. Então dei uma visada de ré
para o meu referencial de nível. Depois dei uma visada de Vant para o meu ponto 1A. Tá? Então aqui no ponto 1A, eu fiz uma visada e encontrei lá de Vant 1.50. Tá? Aí eu vou calcular o meu desnível lá. Não sei se vocês lembram lá, visada de visada de Ré menos a visada de Vant, né? E aí eu vou encontrar qual é o meu desnível. Se aqui era a minha cota 0, aqui vai ser a minha cota 0,5, tá? Que eu vou ter, porque ó, tá subindo, né? A Ré é 1 e aqui é 1,5, então é a cota 0,5. Então a visada de Vant menos a revisada de Ré mais a cota anterior, tá? Então 1,5 menos 1 e vai me dar aqui um desnível de 0,5 e a minha cota aqui vai ser a minha cota 0,5 também. E aí eu posso continuar, como eu tenho aqui a mesma visada, eu posso pegar só o ponto aqui, o meu ponto aqui que seria o 2A. 2A. Tá? Então esse ponto aqui é o meu ponto 2A. E aí eu vou determinando qual que é. Se eu quiser trabalhar com uma cota maior aqui, para trabalhar com valores maiores, aí eu vou atribuir o meu valor de referência aqui, uma cota, por exemplo, 100, né? E aí eu vou fazer a mesma realização desses cálculos aí. Faço isso para todos eles aqui, tá? Todos esses pontos. Depois, se eu tiver bem definido isso, mas estiver muito definido mesmo, que eu tenho esse alinhamento aqui, que está certíssimo esse alinhamento, não tem necessidade nem de eu trocar o equipamento, porque aí eu posso pegar daqui e fazer uma visada para cá novamente. Aí seria o meu ponto 1B, tá? Mas isso é se eu tiver certeza, por exemplo, desse alinhamento aqui perfeito, né? Que tá tudo perfeitinho aqui, tá bem alinhado e tal coisa, tá? Então aqui eu tenho um referencial. Veja bem, eu tenho um referencial aqui para definir esse alinhamento de 90 graus e o meu referencial ele está em outro lugar, tá? Então ele está alinhado em outro lugar. Se eu colocar o equipamento agora neste ponto aqui, vamos dizer que eu vou seguindo aqui uma trajetória, vou colocar esse equipamento em outro ponto, nesse lugar aqui, mudei o equipamento para outro ponto, eu tenho que manter esse meu alinhamento aqui do mesmo jeito, tá? Vou manter esse alinhamento aqui para ficar com uma distância coerente entre eles, uma distância a distância real entre eles, mantendo esse padrão que a gente vai ter. E aí eu posso fazer a mesma visada no meu referencial de nível, e a partir do referencial de nível, aí vou fazendo aquelas trocas na tabela aqui, e vou descendo novamente até chegar no final do meu levantamento, quadricular todo o meu terreno aqui, tá? Então eu vou mudando o equipamento nesses alinhamentos, e aí vou pegando o referencial de nível novamente. Então, quando eu mudei o equipamento de lugar, eu pego o referencial de nível. Por que eu faço isso? Porque nem sempre o equipamento vai ficar com a mesma altura. Tá? Então, às vezes, 1 centímetro aqui que ele fique de altura diferente, porque você movimentou o equipamento, você vai alinhar ele de novo, você vai balizar ele de novo, vai colocar ele todo uma movimentação, vai fazer ele, vamos dizer assim, vai nivelar novamente o equipamento, então você pode perder a altura aqui. Então, você tem que sempre pegar uma visada de ré novamente para continuar fazendo o levantamento aqui até o final. Tá? E aí você vai determinando todos esses valores aqui e vai crescendo aqui, tá? Então, lembrando aí que o desnível é a visada de Vant menos a minha visada de Ré, tá? Visada de Vant menos a minha visada de Ré. Então, nesse caso aqui, o desnível, se aqui eu tenho, ó, se aqui na régua eu li um valor de 1, e aqui eu li um valor... Opa, desculpa, aqui tá errado, tá? Aqui é a minha visada de... Esse aqui eu me equivoquei aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui, tá? Equivoquei-me aqui. E eu acho que aqui embaixo está equivocado também. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para esse valor aqui, tá? Aqui, ó. O levantamento, aqui o desnível. O desnível, ele é a visada de Ré menos a visada de Vant. Tá? Vou explicar por que eu me equivoquei aqui. Eu tinha colocado aqui o nosso referencial de nível e aqui a nossa cota de referência como sendo 0. Então, a minha visada de Ré deu 1, certo? 1. E a minha visada de Vant deu 1,5. O que quer dizer? A minha régua, eu consegui visualizar aqui o ponto 1, e quando eu olhei para Vant, eu consegui visualizar o ponto 1,5 dentro de uma mesma linha. Então, esse ponto está mais baixo.
tá? Está mais baixo. Aqui ele está 1.5 que eu consegui visualizar, tá? Então ele está um pouco mais baixo. Então aqui na verdade ele daria uma cota negativa, tá? Então para não acontecer essas questões aqui, talvez a gente pode atribuir valores maiores, tá? Ou senão você vai ver que ele vai dar um valor negativo, que o desnível vai dar 0.5 negativo e vai ficar uma cota 0,5 negativo, tá? Então no caso aqui a gente quisesse manter isso aqui 1 metro acima do nível da rua, e aqui eu tenho 0, eu teria que colocar aqui 1,5 metro de terra nesse ponto aqui, por exemplo, tá? Para manter ele dentro de chegar no ponto de ficar com 1 positivo. Tá? Então a gente vai fazendo esse preenchimento até ele ficar com 1 positivo. Então, relembrando aqui, o desnível é a visada de Ré menos a visada de Vante. E a cota é a cota anterior mais ou menos, né? Mais o desnível entre os pontos, tá? Que a gente vai utilizar aqui para realizar esse levantamento, tá? Então aqui a gente vai utilizando, através desse quadriculado aqui, a gente pode ir determinando quais seriam esses pontos aqui, tá? Então se eu tivesse aqui agora no 2A, a minha visada de Vante foi 0,8, então eu vou ter 1 menos 0,8, 1 menos 0,8 vai ser 0,2, tá? Então aqui a minha cota era menos 0,5, aqui a minha cota vai passar a ser menos 0,3, tá? Então ele vai diminuindo aí esses valores que eu vou calculando aí, tá? Então até eu chegar em todas essas cotas aí pré-estabelecidas aqui, tá? Depois eu vou mandar um exercício para vocês aí com uma elucidação e um pouco mais simples para vocês aí, tá? Então às vezes fique um pouco mais fácil para vocês entenderem aí. Bom, mas quais são as aplicações que eu tenho disso dentro da aquicultura, por exemplo, que é o que a gente mais utiliza a altimetria, tá? Imagine que eu tenho aqui essa questão da demarcação para construir um reservatório, tá? Então aí eu vou ter a marcação de vários pontos e aí eu vou começar a fazer a escavação, né? Então através da determinação dessas cotas que eu tiver aqui, através da determinação dessas cotas é que eu vou conseguir realizar o meu levantamento, né? Então eu posso posicionar o meu equipamento fora novamente, como eu falei, e aí você vai começar a fazer o processo. Por exemplo, aqui eu fosse fazer uma escavação, então eu fiz a leitura aqui da minha mira, né, na minha régua ou mira estadimétrica aqui, fiz a leitura aqui em um ponto, e aí eu tive uma leitura aqui de 1 metro, tá? Se eu continuo aqui eu tenho 1,20 m na minha régua, tá? Então 1,20 m, então ela já está um valor mais alto, e aqui eu tive 1,5 m. Então quer dizer o quê? Que o terreno aqui está descendo todo para esse lado. Tá? Então ele está caindo a esse lado aqui. Então isso vai influenciar na retirada de terra que eu vou ter de um lado ou de outro. Nesse ponto onde eu tive 1, eu vou tirar menos terra do que o ponto que eu tive. Então, por exemplo, se eu ter a primeira leitura aqui foi 1 metro, e eu quero fazer o meu viveiro com viveiro normalmente aí, vamos imaginar que eu estou no início aqui, tá? Estou indo daqui para cá. Então aqui o viveiro ele tem, normalmente a gente faz aí de 1,5 m a 1,80 m, né? Então começa aqui com 1,5, ele vai descendo até 1,80 m, porque ele tem que ter o desnível para a água escoar, né? Então se aqui o primeiro ponto deu 1 metro e eu quero chegar em 1,5 m, por exemplo, a minha leitura, eu vou escavando até que a leitura aqui na minha régua for igual a 2,5 metros. Tá? Então aqui eu vou precisar tirar a minha régua, a leitura da minha régua tem que chegar em 2,5, porque aí eu estou aqui com 1 que eu tinha, mais 1,5 m que eu vou baixar aqui. Então ela vai chegar, a leitura que eu vou ter da minha régua vai ter que chegar em 2,5 metros. Aqui no outro ponto que eu teria 1,20 m, que eu já tenho, né? E eu quero chegar em 1,5 m, então eu vou somar aqui, ó, 1,20 m com 1,5 m para chegar até no que eu quero de 1,5 m. Tá? Então eu já tenho 1,20 m, a minha régua aqui vai ter que marcar 2,5 m também. Tá? Ela vai ter que chegar nesses 2,5 m. A diferença é que aqui eu já tenho uma quantidade de terra que eu já retirei.
Então, aqui nesse caso, eu vou precisar tirar apenas 1,30 m. Tá? Aqui eu precisaria tirar 1,5 m, que eu estou partindo desse ponto de referência. Então, aqui eu preciso tirar 1,5 m. Aqui do outro lado, eu preciso tirar 1,30 m de solo. Aqui na ponta, como eu tenho já uma profundidade de 1,5 m, eu preciso escavar o barranco. Tá? Então, eu tenho que ir fazendo com que esse fundo do reservatório ele fique com essa mesma profundidade em todos os pontos. O início do reservatório. Tá? Então, se eu estivesse olhando de cima, tá? Aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, ele tem que ficar com a minha régua marcando, ele tem que dar uma profundidade de 1,5 m. Aqui ele tem que dar uma profundidade de 1,5 m. Aqui ele tem que dar uma profundidade de 1,5 m também, tá? Todos esses pontos aqui. E aí, por exemplo, se o solo está aqui nesse nível, se eu quiser subir a parede, vai funcionar da mesma forma. Eu tenho que posicionar a régua, vou fazer o alinhamento do meu talude e vou posicionar a régua em cima para que ele tenha, para que fique calculado essa mesma profundidade que eu preciso ter aqui, tá? Então a gente vai marcando e aí vai determinando qual é a quantidade que eu vou escavar de solo aqui, que vai ser retirada desses pontos aqui. Tá? E aí eu vou descendo, tá? Então eu posso fazer esse nivelamento aqui. Por exemplo, se eu estou aqui de 1,5 m para 1,80 m, eu tenho 30 centímetros, né? 0,3 metros, que é a minha declividade. Tá? Então aqui ele vai estar descendo, né? Então ele vai baixar, né? Vai afundar aqui 0,3. E aí eu vejo quantos metros eu tenho e vejo quantos centímetros ele tem que baixar cada tantos metros, tá? E aí eu faço umas novas medidas e vou corrigindo, até ele chegar no alinhamento que eu quero aqui no fim, tá? Então, dentro da aquicultura é dessa forma aqui que a gente pode utilizar essa situação aqui, tá? Então você faz as medições do terreno, determina e depois você determina onde você vai escavar, onde você vai subir terra, como que vai funcionar isso aqui, tá? Essa é uma primeira parte que a gente pode utilizar para fazer, tá? Além disso, tem outra parte interessante que a gente trabalha também, que é quando a gente fala nos canais de abastecimento e escoamento. Tá? Então, quando for trabalhar nos canais, a gente trabalha mais com a questão dos níveis, né? Então, determinar a cota em um ponto, normalmente mais alto, se você vai levar por gravidade, né? Então você tem que fazer o caimento para que esse tanque chegue, essa água chegue, né, em todos os pontos dos reservatórios, né, onde você vai abastecer com água, tá? Então é importante trabalhar. A gente trabalha também com sistemas, porque a gente não, por exemplo, você não quer fazer um desnível tão grande, né, daqui até um outro ponto, porque aí você tem a velocidade da água, tem a questão da movimentação do fundo. Então a gente acaba fazendo um desnível um pouco menor. A gente trabalha aí com desnível um pouco menor. Deixa eu apagar aqui. E você vai fazendo pontos de captação de água, né, onde você tem uma elevação. Então você trabalha com um canal cheio sempre, tá? Então você faz alguns pontos aí que você tem você trabalha com um desnível menor, por exemplo, né? Um desnível um pouco menor. E aí aqui você faz, por exemplo, uma caixa de captação, né? Então você continua pegando água aqui e faz um nível um pouco, tá? Então você pode trabalhar com isso também. E aí você vai determinando esses níveis também. Mesma forma, tá? Lembrando que sempre que a gente trabalha com canal, né, a gente normalmente utiliza os trapézios, né? A gente quer que o fundo dele fique com a mesma elevação e a parte de cima também, né? Porque se ele ficar torto, por exemplo, aí a água vai correr como, né? Você vai ter um desnível de água aqui, então a gente sempre tenta trabalhar. É importante o conhecimento dessas cotas aí e do sistema de nivelamento, porque aí você pode trabalhar melhor o terreno, né? Aproveitar lugares onde você pode subir, lugares onde você pode baixar, onde você vai movimentar a terra de um lado, o outro lado vai tirar menos, um lado vai tirar mais, que já está mais alto. Tá? Então é importante esse entendimento, esse conhecimento para a gente poder fazer esse tipo de situação aí. Tá? Então, basicamente, a questão do gradeamento é a gente determinar as cotas e aí a gente pode determinar esse nivelamento, por exemplo, a gente pode determinar esse nivelamento, né, essas cotas, a gente pode utilizar esse sistema de gradeamento para nivelar o terreno, né? Então a gente pode utilizar aí para um nivelamento de terreno. A gente pode utilizar também para construção, né, de construções aí, quando a gente fala em rodovias, ferrovias, tá? Até mesmo a gente pode trabalhar aí com
sistemas aquáticos, né, onde você tem transposição através de eclusas e também construção de barragens. Então, o entendimento do terreno é importante para várias situações aí que a gente pode utilizar. Tá? Então, a gente viu aí que a gente pode nivelar um terreno de acordo com um referencial de nível. A gente pode utilizar esse referencial de nível, ele pode ser arbitrário também. Tá? E que a gente pode utilizar aí os mais variados valores aí para a gente realizar cálculos, tá? E aí a gente tem que fazer o entendimento de que sempre esses valores vão ter que um estar relacionado com o outro, dependendo do que eu for realizar aí, tá? Então essa foi a nossa aula aí, número 5. Depois eu vou mandando exemplos para vocês aí, tá? Sobre para a resolução dos exercícios. Tudo de bom para vocês aí e até uma próxima aula.